Meu nome é Elizabeth Leite Maia, eu sou matemática, sou bacharel em Direito, estou casada, tenho um filho de 19 anos que está aí prestando vestibular, sou paulistana da Gema, nasci aqui em São Paulo, fui criada em São Paulo. Tenho uma série de atividades, seja profissional, na minha consultoria, que trabalha com diversidade étnico-racial, que é o Zoma. Sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, sou conselheira Instituto Atos, que trabalha com pessoas em situação de refúgio, sou conselheira pelo Pacto da Igualdade Racial. Então, eu tenho uma pessoa que eu não paro, eu estou sempre aí pensando como fazer aí mudanças, né, como eu posso colaborar para a transformação. Bom, você ter filha de uma pessoa que um dos fundadores do movimento negro, então ele teve uma atuação, ele é uma pessoa que estudou muito tardiamente, né? Ele veio de Minas apenas com a 4ª série e veio estudar muito mais tarde, mas ele era uma pessoa muito à frente do tempo dele, né? Mesmo trabalhando em serviço mais braçal, depois crescendo na profissão, ele foi sempre preocupado com isso, com a educação. Ele sempre falou que a educação é transformadora, então minhas irmãs, meus primos, sempre ele fez com que a gente estudasse bastante. Prestar concurso público, né, ele achava fundamental, uma vez que ele via a dificuldade de arrumar emprego, quanto tinha aquela boa aparência, né, então ele falava que o concurso público era um meio de você entrar no mercado de trabalho sem ter grandes barreiras que o mercado traz na época. Então ele sempre trazia essa questão do racismo. Eu sempre me lembro que ele tinha muito essa clareza, né, de sermos uma família de pessoas negras, né? Então, assim, situações que ele sempre pedia para a gente ficar atenta. Na escola, quando a gente pequenininha, ele falava: professor falou alguma coisa? Como você foi tratada na escola? Nós somos em 3 irmãs. Então ele sempre tinha essa preocupação. Uma época eu fiquei doente, era muito pequena, e eu tive que ser internada. E meu pai, não tinha acompanhamento dos pais na internação. Quando ele chegou no hospital, a primeira coisa ele perguntou: o médico veio aqui te examinar? A enfermeira esteve aqui? Eles passaram no quarto? Então ele tinha muita essa clareza desse racismo, do direto e da microagressão. Então ele sempre pediu para a gente ficar muito atenta, né, a isso, né? Então a gente sempre se posicionou muito com relação a essa questão de raça. Era um assunto que a gente conversava bastante na minha casa, as pessoas que frequentavam a minha casa, os meus primos, todo mundo tinha muito esse olhar para a questão racial. Não era um assunto que, nossa, não sei, nunca soube, nunca teve racismo. Não, na minha casa sempre se falou, talvez o que não se tinha, até pela formação, as nomenclaturas, racismo estrutural, institucional, né? A gente viesse inconsciente, toda essa nomenclatura que é mais recente, para o meu pai não era trazida, mas ele tinha. Saber tal qual é a origem, uma coisa que meu pai sempre quis pesquisar, de que lugar da África nós viemos, né? Então ele sempre teve essa curiosidade de se aproximar da cultura africana, de entender de onde a gente veio. Então era muito forte essa necessidade dele de se fixar a sua ancestralidade. Era muito, muito latente isso, né? E a gente nasceu e foi criada nesse ambiente, né? O movimento negro, ele surgiu em 78, né? Então eu era pequena, eu tinha uns 6 anos, né? Quando o movimento negro nasceu em 78. E surgiu esse movimento, e foi em razão da morte, ele foi à rua em razão da morte de um jovem negro chamado Robson de Oliveira. Olha que coisa interessante, ele foi para o municipal fazer esse movimento e foi o primeiro ato político na rua, né? Porque em plena ditadura militar, foi o primeiro ato público, foi esse movimento negro em frente ao municipal. E o GT-Prum foi antes, né? Eu era bebê, né? Foi em 72, né? Então eu era recém-nascida quando meu pai criou. Ele chamava Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais e Universitários Negros. Então meu pai criou esse grupo
E ele não era nem profissional liberal, nem universitário. Então a síndrome do impostor na época fez com que ele não assumisse a presidência, apesar de ser um dos fundadores, e ele assumiu a diretoria cultural. Ele convidou uma médica para assumir a presidência e um engenheiro para a vice-presidência. Ele assumiu a diretoria cultural. Aí, né, quando eu virei com 3 pequenininhas, a gente dançava, cantava, comemorava. Na época se comemorava o 13 de maio, não dia 20 de novembro, que comemorava, a gente cantava, lia poema. Então, culturalmente, meu pai sempre trazia o turbante, né, trazia pessoas para trazer dança, a capoeira. Então, desde pequenininha, né, eu virei muita gente pequenininha no teatro, lendo poesias sobre a questão da escravidão, pequenas, né? Nós somos em 3, muito pequenininha, já participando muito ativamente desse lugar. E uma das coisas também que é muito importante que o movimento trouxe, de meu pai ser do movimento negro um ativista e ter sido também um cara preocupado com a questão racial, ele sempre incentivou muito a nossa autoestima. Então, a gente nunca teve esse, ai, meu cabelo é feio, sabe? A gente era muito incentivada da nossa beleza, que éramos meninas muito bonitas, que no cabelo é bonito, muito pequena. E como eu falo para vocês, sem qualquer formação, era muito nato dele, né? Ele não era um psicólogo, não era um historiador, mas isso era muito natural, né? Do cabelo, da trança, de contar história. Então ele tinha muito essa valorização da cultura e da nossa autoestima, né? Ter orgulho de quem nós somos. A minha mãe, ela era uma mulher, meu pai é aquela coisa, ele tem um lado muito preocupado com o movimento negro, muito ativista, mas como também o homem brasileiro, ele era muito machista, né? Olha que contradição, né? Então minha mãe, a Iracema, ela não trabalhava, ficava cuidando da casa, né? Aquela que tem que cuidar das filhas, cuidava da casa. Ela foi despertar para essa questão da autonomia depois. Aí ela foi despertar para prestar concurso público, ter independência financeira, mas isso foi um processo dela, né? E não muito incentivado. Mas quando meu pai começou a conviver muito mais ativamente, meu pai foi candidato a vereador, ele também foi incentivando, percebendo que essa mulher que ele achava que tinha que ser a dona de casa não fazia mais sentido, né? Porque aí ele convivia com mulheres que eram muito independentes, né? Que eram universitárias, então ele conheceu mulheres que eram universitárias, mulheres negras que falavam no palco. Aí ele começou a incentivar minha mãe a também a sair do casulo, né, a buscar essa independência. Aí minha mãe voltou a estudar, ela prestou concurso, né, aí ela foi mudando esse olhar, né, de ser a dona de casa, né. Aí meu pai também teve essa transformação desse homem mineiro, né, culturalmente machista, né, e mudar isso também, né, um aprendizado, né, você vê umas pessoas têm essa capacidade de aprender, né. Bom, matemática foi uma escolha, primeiro fiz matemática, foi a primeira opção, foi uma opção por exclusão. Eu nunca gostei de humanas quando eu era muito jovem. Acho que esse que é aí eu fui excluindo o que eu queria. Na realidade, eu queria ser médica. Meu sonho era fazer medicina, mas a gente não tinha condições de manter uma filha num curso de medicina. Aí eu optei, não queria fazer humanas, optei por matemática, sempre fui muito boa em matemática, em química, em física. Aí eu optei em fazer matemática. Aí eu prestei matemática e era realmente um curso. Quando eu fiz na PUC, a PUC, ela tinha matemática e física, ficavam no mesma faculdade, né? No mesmo espaço. E não tinha pouquíssimas mulheres, somente na física, na matemática tinha mais. Pessoas negras eram 3 pessoas, também eram pouquíssimas pessoas negras, então ali você já começa a perceber essa questão de se perceber única nos espaços. Isso é bom até contar um pouco sobre isso, sempre foi notório para nós, porque meu pai, quando a gente estava terminando o fundamental, meu pai queria que a gente estudasse uma escola particular e conseguiu uma bolsa para as 3 filhas. Primeiro foi minha irmã mais velha,
ela era acho que a única que entrou, depois entrou eu e minha irmã, que nós somos gêmeas. Então essa coisa de ser a única, a gente sempre percebeu de falar, nossa, eu sou a única nesse lugar, e não só a única na questão de ser negra, mas social, na questão econômica muito diferente. Né? Então as pessoas moravam em grandes apartamentos e vinha motorista buscar, e a gente ia de ônibus, morava na periferia, né? Ia estudar numa escola de classe média, então a gente já sentia aí essa questão de ser a única nesses espaços, né? E nesses espaços também a gente teve que aprender a se posicionar, né? Nesse fato, né? E na faculdade de matemática a gente era única no sentido de que era mulheres e negras, eu e minha irmã, nós somos gêmeos, temos as duas matemáticas, nós tínhamos uma companhia da outra. Então tinha muito pouco pessoas pretas, muito pouco. Mas na faculdade, essa discussão de matemática e física não era pauta. Na sociologia, na PUC, na área de história, ciências sociais, isso era uma pauta, né? A gente tinha todo um movimento ali negro e tal, mas na matemática isso não era tão pungente. Se tinha um olhar social, até pela própria universidade, mas não era tão pungente. E quando eu fiz Direito, que também é um curso que tem bastante mulheres, hoje em dia deve estar 50-50. O que você não vê no direito é que a mulher em cargos de juiz, promotor, aí você vai diminuindo, ou então sócio de grande escritório. Quando eu fiz direito também, eu fiz na FMU, eu estava de manhã, eram 3 alunas negras na sala, eu e mais 2, pouquíssima, porque estudar de manhã direito, né, era uma coisa, só de manhã, universitário já era um curso de uma coisa meio elitizada, né? Na matemática eu estava à noite, mas no direito de manhã era um pouco elitizado, a maioria não tinha pessoas negras, mas eu trabalhava à tarde e estudava de manhã, né? Então eu pagava minha faculdade, então também você ali, você começa a perceber ser a única pessoa preta, né, das únicas, e também a diferença de nível social muito grande também, né? As pessoas chegavam ali com carro importado, com celular, roupas de marca, ali você também percebe claramente esse distanciamento social também, né? A diferença era muito grande. Eu acho que essa pesquisa ela veio reforçar uma pesquisa anterior que o Instituto Etos tinha feito, né, onde ele fez um levantamento onde era 4% de mulheres negras em quadro de liderança e 0,4% em CEOs, que tinha Rachel Maia. Ou a Rachel Maia era CEO, se tinha um índice ou não. Então, esse número, quando eu comecei a atuar muito ativamente com esse objetivo de ter mais mulheres em cargo de liderança, a gente já percebeu que eram muito poucas, né? Muito poucas. Cada vez esse número muito pequeno, já pessoas pretas em cargo de liderança era muito pouco. Quando você falava de mulheres pretas, isso era muito pequeno. Então, a gente sempre trabalhou muito ativamente nesse sentido, de como que a gente pode trazer mais mulheres negras para cargo de liderança, né? Como que você supera o racismo e o machismo para que as mulheres negras vão ascendam nessas profissões, nessa liderança. E você tem também um fator, né? Você não se vê, né? Você não tem referência. Como que eu quero ser uma diretora, uma executiva se eu não me vejo? Eu preciso me ver, né? Para poder almejar aquela função, né? Aquilo eu não vejo, não tem ninguém, então as pessoas, a gente começou a mudar isso, esse cenário vem mudando ao longo do tempo, eu acredito que é um processo, mas a gente vai mudar essa estatística, né? Para que a gente tenha realmente um número que seja equiparado ao número de mulheres pretas na sociedade, também nos cargos de liderança, em conselhos de empresa, né? Acho que isso é fundamental para que a gente tem um retrato da sociedade também dentro do mundo corporativo. Bom, a Uzoma ela nasceu muito dessa retorno a esse legado do meu pai, né? A gente
Minha irmã é diretora, Eliane Leite, minha irmã é diretora de uma escola do Centro Paula Souza. Eu estava na área de direito, aí eu deixei e a gente começou a pensar como que a gente pode contribuir com toda a nossa vivência para ajudar as empresas a serem mais diversas. E essa pauta começou também a aumentar, né? Aí a gente entendeu que a gente tem toda uma vivência, toda uma experiência e que a gente pode ajudar. Aí a gente montou a nossa consultoria que chama Uzoma. A gente teve até o cuidado na escolha do nome. Uzoma é um nome nigeriano e significa o bom caminho a seguir. Né? Então a gente entende que diversidade é um bom caminho a seguir. Então a gente partindo dessa linha, né, a gente começa a trabalhar com as empresas, né, ajudar as empresas. E como a gente começou a pensar nessa contribuição? Primeiro trazer uma conscientização, né? Como que eu faço uma conscientização nas empresas, para a autoliderança? Porque para que a gente possa mudar, as pessoas precisam olhar esse cenário, observar e perceber que tem alguma coisa errada. Porque uma das coisas que o racismo estrutural faz é que a gente normaliza a não existência de pessoas negras nos espaços, né? Então você faz no espaço e não tem pessoas negras, isso não me causa nenhum espanto, né? Mas se ela estiver num trabalho mais subalterno, na cozinha, no segurança, tá tudo certo, né? A gente começou a normalizar, então a gente começa a fazer esse letramento, essa conscientização nas empresas, para que as empresas comecem a observar isso e para que elas comecem a querer mudar esse cenário, né? Aí depois, com base nessas conscientizações, as empresas começaram a nos buscar como que você, como Uzoma, pode ajudar para que a gente atraia talentos negros, contrate pessoas negras. Aí a gente criou uma outra vertente dentro do Uzoma, que é a atração de talentos negros para as organizações e também como a gente desenvolve esses talentos, né? Desenvolve no sentido que ele não tenha capacitação, você é capacitado para isso, mas é desenvolvimento mesmo, como se desenvolve um líder, né? Porque, e outra coisa que a gente percebe ser muito, né, quando a gente vai falar disso, é que pessoas negras, normalmente, meu pai não era executivo, meu pai trabalhava, começou na Sabesp, quebrando calçada, depois ele foi crescendo, foi encarregado, mas nós não temos experiência na nossa família de pessoas que estejam em cargos executivos. Então, como que a gente navega nesse universo que não é o nosso? Então, esse desenvolvimento também vem nisso, né? Como ajudar as pessoas a entender esse mundo corporativo, a aprender a navegar nesse espaço, perceber que aquele lugar é dela, que ela pode se sentir à vontade naquilo, que ela tem potencial para conseguir chegar cada vez mais longe, que ela pode chegar cada vez mais longe. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. São dois fatores muito interessantes quando a gente fala da educação. Eu acho que a escola é o primeiro espaço que a criança negra vai experimentar o racismo. Na escola pública, o professor que não é atento, ele não é visto como belo, ele não é visto como inteligente, é o primeiro lugar. Né? E a escola é um lugar de afeto, né? De pertencimento. Então tem muito essa evasão escolar. Aí quando você vê agora a pandemia, né, sem internet, sem acesso, foram as pessoas que acabaram abandonando a escola. Então as pessoas vão fazer a escolha, às vezes, de trabalhar num trabalho muito mais subalterno, né, que não tem nada mais que diarista, do que falar, não, eu vou estudar, porque a escola não é atrativa. Né? A escola não é atrativa. E às vezes o que atrai, a pessoa cai em golpes de você vai morar fora do Brasil, vai trabalhar em algum espaço. Por isso que às vezes as pessoas acabam sendo vítimas até por falta de conhecimento, falta de com quem falar, em situação que talvez seja a única maneira que ela tem de sair de uma situação de pobreza. Né? Então qualquer oferta, né, que parece ser a possibilidade de mudança, ela abraça e cai nessa questão do trabalho escravo, objeto sexual, então objetificação. Então isso é muito da falta de oportunidade, né? Então às vezes a pessoa vê isso como uma oportunidade. E se a escola não é atrativa, né, eu acho que o caminho é como que eu torno a escola mais atrativa, né? Como a escola pode ser um lugar de acolhimento e de saberes, né?
né? A escola precisa ter esse espaço, né, de acolhimento e de saberes, né? Que a criança ali se sinta um espaço para esse movimento de todo o seu potencial e que ela fique. Ali ela vai ter espaço para brincar, se envolver, aprender, alimentar também, né? Porque quando as mães trabalham, não tem por que deixar seus filhos. Aí um menor cuida do outro, então precisa ter esse espaço na escola para que a criança se sinta segura e se desenvolva e que goste, né, de falar, não, vou ficar aqui eu me sinto acolhida, aqui eu vou me desenvolver. Bom, agora tem uma questão legal, né? A lei é muito clara que não pode haver diferença. E todo mundo questiona, mas como tem sindicato, tem toda uma questão de convenção coletiva, não pode ter um salário de uma mulher e um homem diferente, né? E como que isso é feito, né? Como que isso se dá? Se dá na hora, por exemplo, eu vou contratar uma mulher preta para uma vaga de gerente. O gerente era um homem branco, ele ganhava 20 mil reais, né? Aí quando eu abro a possibilidade dessa vaga, eu falo, eu tenho uma faixa salarial, essa empresa trabalha com uma faixa de 15 a 20. Às vezes a pessoa vê aquela oportunidade tão grande e ela não quer perder e fala, você tem uma pretensão salarial? Ela fala 15. Você sabe que o seu salário não é menor, porque o último que estava lá ganhava 20, você sabe que o seu salário, que ela tem todas as qualificações para ganhar a mesma coisa que o outro, ocupar o mesmo espaço, ganhar o mesmo salário, Aí você faz esse trabalho de ofertar menos. As empresas têm trabalhado muito seriamente no sentido que eu não vou ofertar um salário inferior da minha faixa, ou mesmo que a pessoa fala, eu aceito 12, mas se o limite é 18, eu vou pagar para ela 18. Mesmo que ela entendeu que o 12, para não perder a oportunidade, ela vai, o 12 eu aceito. Aí, muitas empresas, não, eu não quero que eu faça aceite essa pretensão maior do que o que a gente vai pagar. Né? Eu sei que há uma redução, mas as empresas têm trabalhado para que o salário seja equiparado mesmo, né? Então as diferenças vêm aí, né? Aí vai acontecendo a diferença dos reajustes, então isso é muito comum. Às vezes até para cargo de diretora, na hora que faz a oferta, a pessoa vê naquilo uma oportunidade, ela faz uma proposta muito inferior. E o homem tem aquela, não aceito por menos de 50 mil. A mulher fala, nossa, 50, aí a síndrome da impostora, né, que nos pega, né, achando que a gente não é capaz. Quando a gente fala de raça, isso tem um acréscimo muito maior. Construir relações mais justas num país racista, eu acho que a gente precisa primeiro conhecer a história. Eu acho que a gente precisa conhecer como que foi construída essa sociedade, entender que ela foi estruturalmente racista e como que eu faço para reverter isso. E para isso eu preciso entender a minha responsabilidade, né? Não é minha culpa, eu não falo de culpa, mas uma responsabilidade por tentar fazer um país melhor para todos, todas e todos. Eu acho que isso é fundamental, porque se você pensar o tamanho do Brasil, o Brasil tem o tamanho do continente. Se a gente tiver toda a nossa potência produtiva, a gente seria o maior país do mundo, economicamente falando, porque a gente deixa aqui fora muita gente. Se a gente trouxer as pessoas para o mercado para serem consumidoras, autônomas, né, se manter, imagine como a gente vai construir uma potência de país, né, com todo o desafio. Nós já somos um país muito criativo, faz do pouco muito. Imagine se a gente ter possibilidade para que todas as pessoas sejam incluídas, tenham oportunidade, o quanto que o Brasil cresce. A gente perde talentos. Acho que isso a gente vai fazer essa mudança, a gente acreditar o quanto a gente está perdendo talentos todo dia. Bom, Mulher do Brasil, ele nasceu em 2013, ele completou 10 anos agora, dia 8 de outubro, né? Então, assim, é um marco. Ele foi uma iniciativa da empresária Luísa Serena Trajano. Então, ele começou com 40 mulheres, ela foi chamada para ir até Brasília, né, em 2013, que a presidenta da época era a Dilma Rousseff, para falar de empreendedorismo feminino, né? Como que estão as mulheres empreendedoras. A Luísa não quis ir sozinha, aí ela chamou algumas
empresárias. Aí ela trouxe várias empresárias, né? Desde uma grande empresária até aquela pequena empresária, trouxe pessoas de comunidade para esse encontro, porque ela acredita que a soma de pessoas diferentes que pode contribuir para trazer a informação, não só de um meu lado, como uma empresária, mas a pequena tem o seu desafio, a mulher de periferia tem o seu desafio, então ela chamou um grupo de empresárias, de mulheres de todos os perfis para esse encontro. E antes desse encontro com a presidenta, elas não se conheciam, né? Elas começaram a conversar e elas perceberam que elas tinham muito para devolver para o Brasil do que a pedir. Aí o grupo nasceu com a ideia de pensar num Brasil melhor a partir desse olhar feminino, né? A partir do protagonismo feminino. E o grupo nasceu com esse propósito. Hoje nós somos 120 mil mulheres no Brasil e no mundo, né? Tem 28 núcleos fora do Brasil, né? Então todos os continentes têm um Grupo Mulheres Brasil e são 120 núcleos aqui no Brasil. Em todas as capitais tem um Núcleo Mulheres Brasil e em cidades, estados maiores são mais de um núcleo e sempre como esse olhar, a mulher como protagonista, pensar em ações que possam impactar não só o local que ela vive, mas o Brasil como um todo. E para fazer isso a gente é dividido em alguns comitês. A gente tem causas que são causas que a gente chama de global, que assim, eu não posso deixar de falar de violência contra a mulher. Essa é uma causa global. Em qualquer lugar do mundo, as mulheres são vítimas de violência. Então, todo mundo trabalha com essa causa. Igualdade racial é uma pauta global. A gente precisa trabalhar com a temática igualdade racial, educação e saúde. São esses temas que são globais, né? Que é estruturante, que você muda realmente a sociedade. E aí a gente trabalha paralelamente com outras temáticas. Pessoas em situação de refugiados, 60+, agronegócio, sempre com o olhar de como que eu posso pensar na construção de um Brasil melhor a partir desse protagonismo feminino. Eu acredito muito que a gente só vai ter grandes mudanças a partir do momento que a sociedade civil perceba que ela tem que ser uma atuante nessa mudança. A gente precisa atuar para que haja mudança, a gente não pode ser passivo, né, aguardar que as coisas aconteçam. Acho que o papel da sociedade é fundamental, né? Essa mobilização em campanhas, em ações, em colaboração, e não só de filantropia, mas assim de políticas públicas, de sentar, falar sobre política, né? Entender que precisa ter mais mulheres em cargos de liderança, em cargos de poder, como que a gente pode colaborar com a nossa expertise na saúde, na educação, na formação. Então isso é fundamental e tudo mostra, né, quando você vê países que são liderados por mulheres, eles têm um outro olhar, né? O olhar feminino faz essa mudança radical na nação, né? O olhar do cuidado, né? Do olhar atento, né, para a mudança, pensar no bem comum, né? Isso é uma característica muito da mulher. Esse olhar feminino que a gente fala não é só da mulher, tem muito homem que tem esse olhar, né? Desse olhar do feminino para a construção de um espaço melhor para todo mundo, né? Bom, o Comitê de Igualdade Racial no Brasil, a gente faz uma série de ações, né? Pensando muito como que, primeiro, o nosso objetivo é ter mais mulheres em cargos de liderança. Mas para a gente trabalhar com isso, a gente precisa trabalhar com conscientização racial. E na pandemia, todo mundo lá isolado, a gente pensou como que a gente pode passar nossa mensagem, continuar falando, né, sobre igualdade racial. A gente criou o clube de leitura, ele era online, sempre com o apoio daqui da Unip Cultural, vocês transmitiam para a gente online também, e com esse objetivo, porque a gente acha que a leitura, ela ajuda muito para a pessoa se colocar no lugar do personagem, né? Então, e a gente faz a leitura muito de autoras negras femininas. A gente tem uma formação muito com autores brancos, héteros, ocidentais, europeus, e a gente começa a falar de igualdade a partir da leitura de autoras negras femininas. Então, nosso primeiro livro foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Né? Então, como que a pessoa vai entender a questão racial a partir da Conceição Evaristo?
né? Então ela conta, né, no seu livro, ela sempre parte de personagens negras femininas. Quando a gente começa a conhecer a história, né, de outras mulheres contada por mulheres negras, a gente começa a perceber que a gente tem muitas mais coisas em comum e como o racismo, né, é o nosso preconceito, nossa discriminação, deixa que a gente conheça a história, né, deixa que a gente se aproxime da história. Então, é uma forma de aprendizado. Eu gosto muito da leitura não acadêmica para a discussão de racismo, porque ali você vai ver a história vivenciada. O racismo, aí você fala, nossa, me identifiquei, estou vendo ali. Né? Você entra, né? A leitura faz isso, né? Você lê, você entra no livro, né? Você, é como se você estivesse dentro da cena. Aí você consegue imaginar, né? E falar, poxa, que situação é essa, né? Que país é esse? Então a gente passou aí uma série de livros, né? Conceição Evaristo, Chimamanda, Bell Hooks, a gente leu Ana Maria Gonçalves, né? Cida Bento, a gente começa a trazer essa leitura para discutir racismo. E quando a gente vai na mediação, a gente tende a buscar naquela história, naquele livro, situações que nos conectam como mulheres negras, né? Como a gente vivencia, então, quando fala de afeto, né? Quando fala da solidão da mulher negra, quando fala do cabelo, dos olhares, né? Então ali você vai buscando identificação e trazendo como a gente vivenciou, como a gente enfrentou, o que tem similar com a nossa família, e as pessoas também começam a ter um olhar também, falam, nossa, que coisa interessante ouvir, porque conhecer o outro também é uma forma da gente romper barreiras, né? Olha, quando no clube de leitura, algumas obras me marcaram muito e eu sempre recomendo. Ana Maria Gonçalves, ela tem uma obra chamada Um Defeito de Cor. Ela é marcante, é como se você fizesse um mergulho na história através de uma personagem, né? Então ela conta a história de uma menina que foi sequestrada na África, veio do Brasil e ela foi escravizada e ela vai contando toda essa vivência dessa menina. Então ela começa nesse momento e vai até Getúlio, né? Então como é uma longa trajetória, né? Aí ela vai falar da Revolução dos Malês, como a mulher negra começa a empreender, né? Então assim, você fala, nossa, e aí você começa a valorizar muito a tua história. Então são livros que eu gosto muito, Ana Maria Gonçalves, eu gosto muito da Sueli Carneiro, ela escreveu junto com outras, com a Eliane Alves Cruz, A Cor do Preconceito, também maravilhoso, né? A história de uma criança fácil de ler, leitura gostosa. Conceição Evaristo, mergulhar nas personagens da Conceição Evaristo, né? Então são assim, leitoras que eu sou muito fã. Chimamanda, eu acho que ela é uma escritora maravilhosa. Comecei a ler todos os livros dela, acompanhá-la na rede social. Então são referências. Bell Hooks, né? Tem uma autora que chama Luciene Nascimento, que tem um livro que chama Tudo Nela é para Se Amar. Então ela fala de uma suavidade, né, dos detalhes das mulheres negras, das histórias que a gente compartilha, também é tão bonito, né? Então quando a gente traz essa leitura, então as pessoas precisam, então eu sou apaixonada por esses livros, né? Leio muito, né? Então acho que vale a pena as pessoas entrar nesse universo da leitura, participar do clube de leitura, isso é fantástico. E eu tenho também referências de autores homens também, gosto também muito dessa questão de trazer as crianças para ler autores infantis, o Amora do Emicida, né, que valoriza também a criança negra, mas a criança não negra começa a ver a pessoa negra em outro lugar, né? Acho que o filme, eu acho que também remete a várias questões de identidade, tem tantos documentários, eu gosto muito desse universo, né, da arte como transformador, como você mergulhar na história, mergulhar no conhecimento, que vai muito além da academia e conecta as pessoas, né? Histórias conectam as pessoas. Bom, obrigada aí pelo convite da Unicultural nesse mês de novembro, um mês tão importante, poder contar um pouco da minha história, contar um pouco da minha história com o movimento negro, trazer um pouco do nosso trabalho,
Fico muito feliz e obrigada aí pela oportunidade.